Pessoal, boa noite, né? Depois de um bocado de tempo conversando sobre ferrovia, hoje nós vamos conversar sobre tarifa zero. Lembrando que nós já temos uma cidade brasileira que tem tarifa zero na ferrovia, que é o Piauí, né? E nós aí estamos numa luta para implantar tarifa zero em todas as outras ferrovias que ainda estão operando nesse país e que transportam passageiros, né? Diga-se de passagem que são poucas, né? O nosso convidado de hoje é o Lafayette Neves, né? Ele acabou de publicar um livro, né? O livro eu deixei aqui nos comentários o link. Eu acho que é o primeiro comentário, né, Jorge, que tem ali o link. O primeiro é do Nadir, eu acho que é um do início. Tá o link ali. Mas depois, no final, nós deixamos o link aqui para quem quiser adquirir, é o www.estantevirtual.com.br. É isso, não é? É isso, Jorge? É isso Tem sim. aqui. Perfeito, Ó, perfeito. perfeito, né? www.estantevirtual.com.br, certo? O livro é sobre tarifa zero, né? A jornada do Lafayette neste tema, que é bastante longa, muito mais longa do que muitos que nós já conhecemos aí. O Lafayette, ele é professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, ele é economista e ele tem muita propriedade sobre essa questão da tarifa zero, né? Às vezes a gente fala, vamos implantar tarifa zero, etc. Evidentemente que para implantar tarifa zero sobretudo, é uma vontade política, mas necessita também de bastante conhecimento técnico para que a gente não ultrapasse os limites, né, e possa, na verdade, complicar ainda mais o sistema. Lafayette, seja muito bem-vindo ao nosso espaço aqui, né? Aqui nós somos do Setorial Nacional de Logística, Transportes e Mobilidade do PT. Tu também és uma pessoa da nossa área, né? E a gente sempre está discutindo essa questão de mobilidade, de transporte público, seja rodoviário, seja ferroviário, né? Trabalhamos também bastante a bicicleta, enfim, todos esses assuntos atinentes à nossa área, né? E é um prazer imenso ter tu aqui conosco para expor para a gente um pouquinho dessa questão que tão bem descrevestes no livro, porque aqui nós todos temos muita sede de conhecer essa questão de tarifa zero. Certo? A palavra está contigo. Quando quiseres que comece a compartilhar a tela, é só dizer que a gente começa a compartilhar, tá bom? Só abre o teu microfone, Lafayette, que o teu microfone está fechadinho, daí a gente não está te ouvindo. Deu. Boa noite a todos e todas. A Lúcia, que nos convidou para participar dessa reunião do Setorial Nacional de Mobilidade e Transporte do PT Nacional. É uma satisfação enorme estar com vocês nessa oportunidade, pelo alcance que tem, né, esse tema e todos os temas que vocês tratam. A Lúcia é uma pessoa especial, eu acho, sabe? Porque ela tem uma larga experiência, muito grande. Ela foi secretária aqui, né, na Prefeitura Municipal de Florianópolis, na época do Grande, e implantou uma série de medidas que facilitaram a mobilidade urbana aqui na cidade, inclusive na área de transporte, né? Então, a gente tem tido a oportunidade de conversar com a Lúcia em vários eventos. E recentemente foi feito um evento na UFSC. Esse evento foi chamado pelo GT, o Grupo do Trabalho Cidade e Mobilidade da UFSC, que tem o nosso companheiro Lino, Lúcia, Lino, e Hélio, Manuel, Jorge e tantos outros que realmente fizeram um pool de entidades científicas e da sociedade para discutir esse tema. E esteve conosco também o pessoal de Macaé, o Celso, e a Lúcia fez uma exposição muito importante, que é um tema que ela trata com muita competência, que é a questão do SUM, que eu quero que a Lúcia também traga aqui, né, essa discussão, porque ela é importante também. Essa questão do SUM. E também o Gilmar Tato, a gente teve a oportunidade de estar com ele, com a Lúcia, antes das eleições do ano passado,
quando o PT municipal, né, o pessoal daqui, a Ideli, a Eliane, tantos outros, chamaram uma plenária com todos os candidatos a vereador e o candidato a prefeito. E houve um debate profundo, muito bom, com a presença da Lúcia, do Tato, a minha presença, e o partido que assumiu a tarifa zero aqui foi o PT. O Lela levou também, né, o partido decidiu priorizar. E todos os programas a tarifa zero entrou. E foi tão importante porque no último programa, o próprio prefeito, que nós chamamos de TikTok aqui, ele acabou assumindo a tarifa zero. Ele então, porque ele tem pesquisa, Ele viu que estava tendo uma aceitação enorme aqui na capital e na região metropolitana, e ele entrou com a proposta que, assumindo, ele iria implantar a tarifa zero, né? E implantou naqueles ônibus que a Lúcia implantou no Morro, né, Lúcia? Como é que é o nome mesmo? Foi, tá sem som, Lúcia. Foi a Lúcia que implantou. É os ônibus no morro aqui em Florianópolis, né? Transporte no morro. Né, Lúcia? Como é que é o nome? Morro. E ele implantou lá, ele tirou a tarifa, Foi, ele tirou a Lúcia que implantou, né? E já tem aqui em Florianópolis a tarifa zero. Fruto do quê? Da proposta do PT para o município. Eu acho que isso é um registro importante nesse momento que está sendo gravado. Eu também quero dizer, antes de entrar no tema propriamente dito, que quem iniciou a questão da tarifa zero, né, em termos institucionais, nacionais, foi o PT. Como? Quando a prefeita de São Paulo foi Luísa Erundina, e ela tinha o secretário de transporte, que era o Lúcio Gregory. E houve um seminário aqui na UFSC, e desse seminário surgiu toda uma proposta de tarifa zero que foi discutida nacionalmente lá com a Erundina, e o Marcão daqui do Campeche, o Marcos, né? O Marcos aqui do Campeche sempre comenta isso, e acabou se tornando uma política do PT de São Paulo. E acabou tendo uma experiência numa linha da Zona Leste para testar a tarifa zero. E deu certo, só que o monopólio do transporte derrubou o projeto de lei na Câmara Municipal. Foi isso em São Paulo. E depois, o que aconteceu? Vieram as jornadas de 2013, foi bem depois. Aí retomou a discussão da tarifa zero pelo movimento Passe Livre em São Paulo. E depois a Erundina acabou voltando a se eleger deputada federal em 2015 e ela propôs a emenda à PEC 90. A PEC 90, ela foi aprovada. E o que diz a PEC 90? Que o transporte público é um bem social, equiparado à saúde e educação. Saúde e educação sendo gratuita, agora o transporte também é gratuito. É o artigo 6º da Constituição Federal. Já está na lei federal, na lei maior. Agora, quem implanta a tarifa zero é o município. A política de tarifa é municipal para o transporte público. Então, cada município, nós vamos ter que lutar, pegar, ir para frente e fazer. Porque nós já temos 138 municípios com tarifa zero. Isso sem ter regulamentado, né? Que a Lúcia conhece muito bem o SUM, porque precisa do SUM para poder implantar nacionalmente e ter o controle social, porque o SUM vai ser igual ao SUS, vai ter o Conselho Nacional do Sistema Único de Mobilidade Sul, o Sistema Estadual de Mobilidade do Sul e o Conselho Municipal de Mobilidade do Sul para ter transparência absoluta, como nós vemos na saúde. Todo o dinheiro gasto na saúde, ele passa pelos conselhos e passa pelo Conselho Municipal, que é deliberativo. Eu não sei se vocês sabem, aqui em Florianópolis, o atual prefeito... Todo o dinheiro gasto na saúde ele passa pelo... O que? O Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis não aprovou as contas do prefeito, o Topázio, na saúde de 2024, 2023 e 2024 vai ser julgado. Entende? Esse conselho é importantíssimo, porque ele não gastou bem, o dinheiro que ele usou não foi bem aplicado conforme exige o SUS. Então, o SUS, o SUS é isso, o SUS
tarifa zero é igual ao SUS. Quem vai pagar? Essa é a pergunta. Quem vai pagar é quem paga a saúde e a educação. São os impostos. São os impostos. Então, nós temos que pôr no orçamento. Pode pôr? Pode, porque já é o artigo 6º da Constituição. Senão, não poderia ter tarifa zero. Mesmo antes do SUS ser aprovado, já tem tarifa zero. Mas por quê? Porque tem lei federal, tem Constituição. É por isso que os prefeitos estão podendo fazer subsídio. Senão, não poderiam ter subsídio. Antes da emenda 90, que é o artigo 6º, eles não podiam destinar dinheiro para o transporte público como subsídio. Já pode. Então, essa questão me traz à memória, Lúcia, o tempo que você trabalhou no GEIPOT. Eu tenho que falar isso, Lúcia, para todos que estão nos ouvindo, o pessoal da equipe toda aí. Por quê? A Lúcia trabalhou no GEIPOT. O GEIPOT é que fazia a política nacional de tarifa do transporte. Isso foi nos anos de 1984, 85, 6, 7. Tinha uma planilha, gente, nacional. Os prefeitos não podiam fazer de seu belo prazer a tarifa. Eles tinham que seguir a metodologia do GEIPOT. Essa metodologia... Isso foi nos anos de 1984. Por favor, inserir já aquele material que eu mandei, porque aí eu vou explicar, porque fica bem didático, né? Começa com o GEIPOT, aquele PDF, né? Ele mostra... Isso, GEIPOT, Grupo de Estudos para a Integração da Política de Transporte do Governo Federal, GEIPOT, elaborou na década de 80 uma planilha com parâmetros para o cálculo da tarifa do transporte público. O objetivo era prover o custo total do serviço dividido pelo número de passageiros, ou seja, com uma metodologia simplificada, considerava a tarifa como na década dos custos totais pelo número total de passageiros. Para o cálculo da tarifa do transporte público. O objetivo era prover o custo total. Então, a Lúcia lembra bem disso, porque ela trabalhou com isso. Então, gente, o que acontece? Esse sistema faliu. Esse sistema está falido. Por quê? Vejam bem, nós tivemos aí a questão da pandemia. E na pandemia houve uma queda do número de passageiros. E o que foi acontecendo com as tarifas? Elas foram aumentando acima do custo muito alto. Elevou a um potencial muito maior do que o custo. Porque os empresários não querem perder. Se eles recebem 500 milhões por ano, transportando 300 milhões de passageiros, eles querem continuar recebendo 500 milhões, transportando hoje 100 milhões. É isso que está acontecendo, entende? Com o raciocínio geral. Por quê? Porque eles não aceitam mudar a planilha do jeito que é. Custo total dividido pelo número total passageiro. Vejam bem, é uma aritmética simples. Se você tem mais passageiros, o custo pode cair. E se você tem cada vez menos passageiros, o custo vai aumentar. Essa é a questão. E o que aconteceu? Qual foi a malandragem que foi criada aí para explodir a tarifa? Eu vou dar um exemplo de Curitiba, que é um modelo, a cidade modelo, cidade do primeiro mundo, melhor sistema de urbanização do país. Toda aquela mídia, aquela propaganda de Curitiba, gente, olhe com desconfiança, porque tem muita coisa por trás que ninguém percebe. Eu vou dizer uma, é a principal, o transporte. O que aconteceu? Em Curitiba, implanta o sistema de transporte público regulamentado em 1940, por aí. Depois vieram os empresários que tinham transporte clandestino legalizado, 1954. E o que aconteceu? Não houve licitação. Não houve em Curitiba licitação, desde 1949. Quando chegou o mandato do Lerner em 80, ele prorrogou por 10 anos, até 90. E aí o povo se revoltou, todo mundo exigiu, fizeram um abaixo-assinado com 90 mil assinaturas e mandaram para a mesa do prefeito Jaime Lerner, e ele então ignorou. Aí foram para o Ministério Público, o Ministério Público abriu uma ação civil pública e ganhou. E aí obrigou a fazer uma licitação. Para entender o que eu vou dizer, o Brasil inteiro é assim. O Curitiba é o exemplo. O que aconteceu? Em 2009, tiveram que fazer a licitação em Curitiba. Como é que foi essa licitação? Eles fizeram uma licitação com regras tais que
que era para não licitar. Olha a contradição, fazer uma licitação para continuar tudo como estava. E como é que eles conseguiram fazer esse milagre? Colocaram uma cláusula na licitação. Só pode participar da licitação do transporte coletivo de Curitiba. Aqui em 2009, as empresas que tiverem 25 anos de experiência no modal tecnológico de Curitiba. É de rir, né, gente? É de rir. Nós protestamos, nós estávamos na Câmara Municipal. Gente, isso é para não ter licitação, porque Curitiba era a única experiência de modal mais avançado que tinha, a primeira experiência, com o Jaime Lerner em 74, com o ônibus expresso. Depois criou o BRT, que quer implantar aqui em Floripa. O BRT, aquele ônibus com 3, 4 eixos, tá? Quem tinha isso no Brasil? Só Curitiba. Então fizeram uma licitação para ficar os mesmos. E nós continuamos a guerra lá. E o que nós fizemos? Fomos para o Ministério Público, o GAECO abriu nova ação civil pública em 2015 e provou que houve fraude na licitação. Houve fraude. Essa ação está tramitando no Tribunal de Justiça e está no STJ. Está sob júdice essa ação. E o que eles botaram nesse contrato para explodir a tarifa? Criaram 2 tarifas. É o que tem em todo o Brasil. Eu peço que vocês prestem atenção e vejam na tua cidade. Sem qualquer mudança de legislação, sem qualquer pacto contratual, recontratação, fizeram o seguinte: impuseram mais uma tarifa, que eles chamam de tarifa técnica, e tem a tarifa do usuário. O que é a tarifa técnica? É a tarifa que o empresário recebe. E eles botaram uma cláusula no contrato de Curitiba, em 2009, que é outra piada de mau gosto. Toda vez que tiver um desequilíbrio econômico-financeiro, se reajusta a tarifa. Mas aí é um escândalo. Por quê? Como que vai se provar o desequilíbrio econômico-financeiro das empresas? Só entrando na contabilidade, só pegando as notas fiscais de custo de gasto. E como é que a gente tem certeza do número de passageiros? É só entrando no software que está terceirizado em Curitiba com a empresa privada que faz a contagem dos passageiros que passam com o cartão dentro dos ônibus, ali no equipamento que nós usamos, né? Passando ali. Essa empresa é privada. Então, somente a empresa privada que controla o número de passageiros sabe o número de passageiros. E a URBS que gerencia é que sabe também. E os empresários sabem também, sabe por quê? Eles também não querem perder nunca, não querem ser enganados. Sabe o que eles fazem? Eles mantêm catraca. Gente, é uma piada de mau gosto. Você tem um sistema eletrônico de cartão e mantém catraca. Para quê? Porque eles desconfiam também que quem tem o software pode fazer alguma malandragem. Então, eles mantêm catraca e, ao mesmo tempo, tem o sistema eletrônico de passar o cartão. Aí eles dizem que houve desequilíbrio. Aí o que acontecia antes, gente? No Brasil todo que eu estou dizendo, o nosso modelo de Curitiba é igual a qualquer outra cidade. O que acontece? Acontece que eles apelam para o contrato, eles houve equilíbrio econômico-financeiro, cláusula tal de contrato, vamos reajustar. Porque antes, como é que reajustava antes? Uma vez por ano. Quando? No dissídio coletivo dos trabalhadores. Em Curitiba é 28 de fevereiro. O último dia de fevereiro aqui tem o dissídio e aí aumenta a tarifa. Agora aumenta todo dia. Eles dizem que teve todo mês aumenta. Veja bem, Curitiba tinha uma tarifa de R$ 2,50 quando fez a licitação em 2009. A tarifa de Curitiba hoje é R$ 8,40. Quanto é que o passageiro paga? O passageiro paga 6. Quanto que a prefeitura dá de subsídio para chegar aos 8,30? Dá 2,30, 2,40. Essa é a verdade. No Brasil todo é assim. São Paulo, gente, dá 3 bilhões de subsídio por mês. 3 bilhões, aliás, por ano. 3 bilhões de subsídio. Curitiba está dando quanto de subsídio? Está dando 140 milhões de subsídio. Tá? Isso por mês, por ano. Agora vai subir, nessa última subida de tarifa nos últimos anos, o prefeito mandou a LDO agora para a Câmara, ele pediu 380 milhões para subsídio do transporte. Isso já está se pagando quase, o que eu quero chegar, que já
estamos pagando nos municípios brasileiros, as prefeituras já estão pagando quase metade da tarifa. Tem que cair a ficha com subsídio. Quase metade da tarifa, com subsídio. Essa é a verdade. Então, agora falta um pouco mais para pagar tudo. E qual é a vantagem de ter a tarifa zero? A vantagem é que o trabalhador vai ter uma vida melhor. Por quê? Ele não dá mais o dinheiro para o empresário na catraca, pelo cartão. Esse dinheiro ele não vai gastar mais no ônibus, tá? Por quê? Porque a prefeitura vai pagar. E o que ele vai fazer vida com esse dinheiro? Melhor. Ele vai gastar na cidade. Vai comprar sapato, roupa, alimento, vai melhorar a vida da sua família. E esse dinheiro vai se tornar imposto. Esse dinheiro, ao invés de ir para o empresário, ele vai para a prefeitura na forma de consumo. E isso paga a tarifa. Aí me perguntaram, mas é possível ter outro método de cobrança? Qual? O Vale Transporte do Afonso Camargo, lembra dele? Senador da República, é de Curitiba, do Paraná. Por quê? Chegou numa situação que o trabalhador não podia mais trabalhar. Explodiu o preço da tarifa lá para os anos 90 e teve que vir o Vale Transporte. O Vale Transporte, o que é? O empresário carrega o cartão do trabalhador e entrega para o trabalhador e usa o mês todo. Os empresários gastam hoje em torno de R$ 200 por trabalhador e o trabalhador paga 6% do Vale Transporte. Isso rende quanto? Eu vou dar o exemplo de Curitiba. Curitiba tem 900 mil trabalhadores com carteira assinada. A proposta lá de Curitiba, que a gente trabalhou bastante com o pessoal também, é cobrar R$ 100 por trabalhador. É metade que os empresários pagam hoje. Isso vai dar quanto? 90 milhões por mês. 900 por 100. 90 milhões por mês paga o transporte de Curitiba, que é 84 milhões por mês. Ainda sobra. Se Florianópolis, Lúcia, também a gente comentou isso, a Lúcia conhece bem, né? Trabalhou dentro da prefeitura. Florianópolis tem mais ou menos 280 mil trabalhadores com carteira assinada. Se cobrar R$ 100 de cada trabalhador do Vale Transporte, recolher na prefeitura, e para isso vai mudar a lei federal, passa a ser então um fundo de mobilidade urbana para o transporte coletivo nas cidades, tá? Fundo de mobilidade. Esse dinheiro dá 28 milhões aqui em Floripa por mês, né, Lúcia? 28 milhões, quanto é que se gasta no transporte coletivo de Florianópolis por mês? 25 milhões, sobra 3. Isso é importante porque o Vale Transporte é lei federal. Como disse o Gilmar Tato, no debate que nós tivemos agora em Mariana, né, ele falou, olha, nós não podemos abrir mão do Vale Transporte, porque é lei federal. Os caras estão batendo palma com a tarifa zero, muitos querem, porque eles não vão mais pagar tarifa. Não, calma lá. O trabalhador, desde que sai de casa, ele está à disposição da empresa. Se ele se acidentar, quem tem que pagar os custos de acidente dele é a empresa. Portanto, quem paga a locomoção do trabalhador é a empresa. Isso é lei federal, não foi revogada. Entende? Então, o que nós podemos fazer é criar o fundo municipal e aí os empresários passam a depositar no erário público, no caixa da prefeitura da sua cidade. Isso paga a tarifa zero. E a Irundina também pôs lá no projeto dela de regulamentação, que é a emenda, veja bem, procure, é a emenda constitucional da Irundina para regulamentar, chama-se SUM, Sistema Único de Mobilidade. Ela propõe lá exatamente uma cobrança sobre os veículos automotores. Sim, uma cobrança também é a terceira fonte, gente, tá? É a terceira fonte. Os veículos automotores. Você cobra de carro, automóvel, R$ 2 por dia. Gente, sabe quantos mil carros tem em Curitiba? 1.400.000 carros. Sabe qual é a população de Curitiba? 1.800.000, 1.800.000 pessoas. Você cobra R$ 2 de cada carro, mas dos carros de transporte de mercadoria você cobra 5, 3. É outro fundo, né, Lúcia, que o SUM propõe. É esse também. Mas isso aí não pode, isso não... Calma, o que não pode? Vamos pensar como é que funciona o SUS. O SUS funciona com dinheiro do governo federal, estadual e municipal, né, Lúcia? Os três, tripartite. Assim vai ser o transporte também, com o SUM, federal, estadual e municipal.
O que acontece no SUS? Quem sustenta o SUS? Todos os trabalhadores, todos os produtores de mercadoria e de serviços pagam impostos. Uma parte vai para o SUS. O transporte também. Quer dizer, o que nós vamos pensar? Exatamente por aí que nós vamos pensar. Cria esse fundo e paga. E por que o dono de carro tem que pagar esse fundo? Porque é igual à saúde. Eu, por exemplo, sou professor da Universidade Federal, tenho meu salário pago o INSS, eu pago Seguridade, mesmo aposentado. Foi o Fernando Henrique Cardoso que criou isso, lembra? Aposentado passou a pagar. Agora, eu não acho ruim. Eu não, tá certo. Por quê? Ora, por quê? Eu posso usar a unidade básica de saúde, treinar com a minha identidade. Qualquer estrangeiro que chega no Brasil pode fazer isso. Tivemos agora um jornalista do New York Times, aliás, do Washington Post, que soltou um material espetacular que faz uma defesa do SUS. Ele sofreu um acidente em Angra dos Reis, gente. Caiu uma porta da garagem na cabeça dele. Ele foi para o hospital público de Angra e disse que ele sonhava de saber quanto ele ia pagar como se ele estivesse nos Estados Unidos. Ele ficou apavorado. Ele falou, que eu vou pagar? Quando ele acordou, estava tudo certo, tudo de graça. Aí caiu duro. Como? Eu não vou pagar nada? Não. O senhor tem direito ao Sistema Único de Saúde, que é o Sistema Universal. Eu estou dizendo o seguinte, eu posso usar a unidade básica de saúde, porque eu pago a Seguridade Social. Ah, mas eu não quero, porque eu prefiro ir escolher o meu médico, escolher onde eu vou fazer a cirurgia, que hora que eu vou fazer a cirurgia. É uma opção minha. Então, eu tenho que reconhecer que eu tenho a minha unidade básica de saúde e tenho hospital de complexidade do SUS, que eu posso fazer minha cirurgia também de emergência. Mas se eu não quero, é uma opção minha. É a mesma coisa do carro. Não, eu não quero andar de ônibus, eu não quero me misturar, eu não quero chegar tarde, eu tenho que chegar na hora, eu vou de carro. É uma opção, é como hospital. Eu não vou para a unidade básica, para o hospital público, mas eu vou usar o plano de saúde. Mas eu tenho que ajudar quem não pode a ter o mesmo direito que eu tenho, entende? Então, essa é uma questão central para nós. Vamos ver agora o segundo slide, por favor, Jorge. Aquele que tem, temos um slide, aí a gente vai caminhando mais rápido agora. Tá, ok. Só um momentinho, acabei tirando aqui. Tem as cidades que têm a tarifa zero. É um que tem uma tabela grande, que as cidades que têm a tarifa zero, depois a gente vai falando, já tem a última cidade que tem tarifa zero, gente, é Juiz de Fora. A prefeita é do PT, e Juiz de Fora não é uma cidade pequena não, sabe quantos mil habitantes? 560 mil. É a maior cidade do Brasil com tarifa zero. Faz um mês que ela implantou. Uma vez, claro. Faz um mês que ela implantou a tarifa zero em Juiz de Fora. Macaé tem a tarifa zero em Macaé. Do Centro de Cuidados Paliativos. Esse foi a primeira. Pode seguir o próximo. Tem alguém com o microfone aberto aí. Desliguei aqui. Pode seguir o próximo. Aquele cálculo que eu falei que a Lúcia trabalhou no GPOT. Aqui. Tem um outro agora que tem uma tabela de cidades. Aqui, ótimo. Dá para aumentar um pouco, Jorge? Ah, legal. Olha aqui, a cidade que tem a tarifa mais cara do Brasil, Florianópolis. 1º de janeiro, R$ 6,90. Veja lá no mapa do Brasil. Curitiba e Florianópolis, Porto Velho, as 3 cidades com um marrom mais escuro, né? Bem escuro, tá vendo? As 2 no sul e lá em Porto Velho, Roraima. É um absurdo, né? Florianópolis é uma cidade que tem poucos quilômetros de extensão, né? Tem uma tarifa desse tamanho, mais cara do Brasil. Tem cidades como São Paulo que você anda em 40 quilômetros leste-oeste, por exemplo, de ônibus. É um absurdo. Menos que isso, né? Olha só, a diferença com São Paulo é 5. Olha o tamanho de São Paulo, você atravessa São Paulo leste a oeste. De São Paulo, você vai lá de Santo Amaro, tu vai lá para São Mateus, tu tem pagando 5. Quer dizer, não tem sentido isso. Então, veja, nós já estamos mostrando isso, né? Agora vamos mostrar cidades que já superaram esse sistema e já estão na tarifa zero. É outra tabela que nós temos. Olha aqui, esse é o cálculo, isso é bom também. Se puder, Jorge, aumentar um pouco.
Isso aqui é o seguinte: a evolução dos passageiros equivalentes transportados por mês no sistema de ônibus urbano de 2013 a 23, 23, 10 anos de estudo. Se vocês pegarem bem aí, Jorge, eu não sei se dá para aumentar os números, nós vamos enxergar aqui, ó, por ano, a transferência. Olha só, você tem 2013, nós temos lá abril e outubro, aí quando está virando o ano, né? E abril, começo do ano. Então, em abril, você tem mais de 300 aqui, né? Depois você vai para outubro, vai caindo, vai verificando que vai caindo, né? Até você vai seguindo ano a ano, vamos chegar em 2023, gente. De 400 mil passageiros, olha só, gente, mês, 400 milhões de passageiros, né, nós vamos ter no total. Nós vamos ter aqui uma queda brutal, ó, de 399, cai para 223 por mês, tá? Falando em milhões, por quê? Só Curitiba transporta por dia, né? Transportava por dia lá no início da tabela, 2013, Curitiba transportava 1.400.000 passageiros por dia. A tarifa estava em 2,70, né? Em 2070, 2010 era menos, eu falei, mas aí já estava em 2,70. Curitiba caiu para 400.000 passageiros em 2023. Estou falando, queda de 1.400.000 passageiros mês em 2023 para queda para 400.000 dia, estou falando, dia, tá? Dia, em Curitiba. Era 1.400.000 passageiros dia. São 800 ônibus em Curitiba, tá? Circulando. E caiu para 400.000 hoje. A tarifa era 2,70 e por isso que hoje está em 8,60, entenderam? Os empresários gananciosos, que não têm realmente pena do trabalhador, de pobre, né? Não tem pena. E não tem pena dos brasileiros que pagam impostos, né? Eles metem a mão mesmo no dinheiro público. Eles cobram 8,60 da Prefeitura de Curitiba. E o trabalhador lá em Curitiba está pagando 6. A Prefeitura está pagando 8,40. Aqui em Florianópolis, a Prefeitura está pagando hoje, é 6,90, deve estar pagando exatamente o que Curitiba está pagando, R$8. Olha só o tamanho da cidade. Olha a quantidade de ônibus que tem aqui, 400 ônibus para o dobro lá em Curitiba. Essa é a realidade. Então, está caindo cada vez mais no passageiro, a tarifa aumentando cada vez mais. Por quê? Usaram o tal desequilíbrio financeiro e chegou. É por isso que está falido. É por isso que nas pequenas e médias cidades, o que aconteceu? As empresas não puderam subir cada vez mais, porque ia fechar o negócio. Eles entregaram os contratos para os prefeitos, gente. Entregaram. Eu quero dar o exemplo do Balneário Camboriú. Na sexta-feira, o empresário jogou no colo do prefeito o contrato. Por quê? Pode fazer ruptura unilateral, né? Pode. Ele jogou. Isso não quero mais. Não tem condições com essa tarifa. Aí o prefeito não podia deixar o povo sem ônibus no balneário. O que ele fez? Contratou os mesmos empresários pagando por quilômetro rodado. E o que aconteceu? Continuou, até hoje está assim. Os empresários continuam ganhando e o prefeito estabeleceu tarifa zero no município. Foi bom para os trabalhadores. Agora, ele continua saltando o corpo da prefeitura, do mesmo jeito. Teria que ter uma mudança no cálculo, não usar mais o J-POT. Isso já está superado, gente. É de 1980. O que tem que usar? O que fez Araucária, lá na região metropolitana de Curitiba, que é a cidade que tem a segunda renda do Estado, porque tem lá a Petrobras, né? O que fez lá o prefeito? Rompeu o contrato e fez uma licitação por quilômetro rodado, tá? O que é isso? Não paga mais por passageiro, esse sistema está falido, isso vai destruir o transporte público, está destruindo, Javier, não vai estar destruindo, e paga por quilômetro rodado. Sabe como é que ficou a tarifa de Araucária? Era R$ 4,90 em 2023, quando ele fez a licitação, caiu para R$ 2,70. E hoje está quanto? R$1. O prefeito cobra lá em Araucária. R$1. Para ir a Curitiba e voltar de Curitiba é R$1, tá? Por quê? Porque ele paga por quilômetro. Quanto que ele está pagando por quilômetro? R$13. Eu tive agora, para não ficar no caso lá de Araucária agora, eu vou para uma cidade aqui de Santa Catarina.
Eu estive a convite do vereador do PT lá de Garopaba para uma audiência pública, para a gente discutir exatamente que o prefeito lá queria mudar a tarifa zero, queria cobrar de um segmento, e aí nós fomos discutir, não tem como, você não tem como separar dentro do ônibus, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer cartão diferente? A confusão é grande. E o que nós vimos lá? Contratação que tem hoje está bom. Por quê? É por quilômetro. E lá em Garopaba é a primeira cidade aqui do litoral catarinense com tarifa zero. A segunda é Balneário Camboriú. A terceira é Governador Celso Ramos. E agora vai entrar Itajaí, que já tem comissão da Câmara criada para isso. O litoral, a cidade do litoral está cercando Florianópolis. Logo, Florianópolis vai ter que ter tarifa zero, vai ser cercada. É isso que é importante. Então, o que acontece lá em Garopaba? Lá é R$10 o quilômetro, gente. É menos que Curitiba, é menos que Araucária. Curitiba não, Curitiba continua com essa desgraça de número de passageiro. Por isso que a tarifa é a segunda mais cara, a primeira é Florianópolis, por causa dessa desgraça de número de passageiro que está caindo, tá? Por quê? O povo está comprando bicicleta, está se virando. O povo está comprando motocicleta, está se virando. E o povo está andando de Uber, de vídeo Uber, 3, 4 pessoas, está mais barato que usar o ônibus. Então, todo mundo está se virando com estratégia de sobrevivência, né? Então, em Garopaba é R$10. Olha só, R$10. Então, você pode... precisa de mais ônibus. Põe mais ônibus. Pagamos mais quilômetro. Esse é o sistema, gente, que nós precisamos pensar quando falar na tarifa zero. Tem que romper com esse modelo de 1980. Então, em Garopaba, o que está acontecendo é que muitas cidades estão entrando na tarifa zero, mas estão mantendo esse modelo. Está errado. Esse modelo está tirando muito dinheiro do erário público. Não é dinheiro que o povo está sustentando. Né? Está sustentando dessa forma, né? Desse jeito que está sustentando. Então, é essa coisa que nós temos que pensar, não deixar esse modelo continuar com a tarifa zero, esse modelo de custo total deveria ir para o número de passageiro, porque senão vai continuar o erário público, o orçamento do município não vai sustentar isso. Tem que partir para o quilômetro rodado, como tem sido feito aqui no litoral de Santa Catarina, senão vai continuar cidades do Brasil. Que também o erário público, o orçamento do município, na tabela das cidades que já implantaram a tarifa zero. É subsídio, né? A base do subsídio são 135 municípios. 365 municípios do Brasil, que são 5 mil e poucos municípios, né? Já tem isso. Eu fui chamado a depor na Comissão Especial do Transporte Coletivo de Curitiba em 2023, no dia 11 de agosto de 2023. Eu fui convidado pela comissão para fazer o meu depoimento. Eu mostrei para eles que a tarifa de ônibus impede as pessoas de circularem na cidade. Por incrível que pareça. E o que isso significa? Isso significa que é contra o maior direito da Constituição brasileira, que é o direito de ir e vir. O direito de ir e vir. O Estado, os municípios, a federação tem que garantir a Constituição da República. E o direito de ir e vir só vai ser respeitado se houver tarifa zero. Outro dia me falaram, mas ninguém tem tarifa zero, é pouca... Não, tem muitas cidades. E outra coisa, conversando esses dias exatamente num debate, alguém falou, mas tem algum outro segmento, a não ser os trabalhadores que têm tarifa zero? Professor, eu falei, tem, mas qual? Deputado? Você não parou para pensar? Deputado federal, ele tem ônibus? Não, ele tem tarifa aérea zero. Ele vai para Brasília, ele volta de Brasília, tarifa zero, de avião. Aí ele tem residência zero, ele não paga. Ou vai para um hotel, ou tem um apartamento para os deputados. Lá tem, né? Restaurante zero, ele só apresenta as notas fiscais. Gasolina zero para o carro que ele usa em Brasília e tem um motorista. Um carro bom, último modelo e um motorista. Com combustível. Se você parte para o Estado, o deputado estadual também. Ele tem tarifa zero de carro. Ele ganha o carro, ganha o motorista, ganha o restaurante, ganha o combustível, é zero. E quem mais? O vereador. O vereador tem o carro, tem o motorista, tem a comida que ele come no restaurante, só pegar uma nota fiscal. Combustível também é. Mas tem mais algum outro, professor? Tem. O judiciário.
os ministros do Judiciário, do STF, tem avião, tarifa zero, apartamento em Brasília, hotel, tarifa zero, restaurante, tarifa zero, tudo zero. Os juízes também tem casa zero, não paga aluguel, tem apartamento, mas tem pagamento de aluguel e comida também, tudo isso. Então, se nós mantemos eles todos com tarifa zero, por que eles vão negar para nós? Que é ético, é moralmente defensável que eles não aprovem a tarifa zero. Se nós mantemos eles todos na tarifa zero, esse é um argumento que cada vez mais me convence que não é possível não exigir a tarifa zero. Essa é uma questão fundamental. A tarifa zero, ela hoje tem um estudo muito bom, eu vou pedir para vocês colocarem. Tem aí o Tarifa Zero, né? Vários sites bons. E nós temos um site nacional que nós participamos, gente, que vocês, por favor, anotem, que é 000, para vocês acompanharem no Brasil inteiro as cidades que estão entrando na Tarifa Zero. Chama-se Coalizão 000. Se colocar na internet 000, aparece no nosso site. Ele é atualizado todos os dias, praticamente. O Daniel Santini, que é um companheiro nosso da Fundação Rosa Luxemburgo, ele faz isso diariamente. Eu hoje pedi para ele, Daniel, me manda, ele mandou. Agora são 138 cidades, não são mais 135. E nós temos aqui também, em Florianópolis, nós temos aqui, né, a Lúcia participa sempre também, nós temos aqui também o Fórum da Cidade. Fora da cidade, onde nós estamos levando essa questão aí da tarifa zero, participamos da Conferência da Cidade de Florianópolis, gente, aprovamos defender o SUM, aprovamos nas resoluções aqui. E nós estamos fundando a Federação Estadual de Associações de Bairro, no estado aqui de Santa Catarina. E já assumimos também que vamos levar a tarifa zero. E tem também o nosso site aqui da tarifa zero do pessoal do Passe Livre. Né? O MPL, Movimento Passe Livre, também tem em todo o Brasil a tarifa zero. O Rafael Calabria, que entrou aí, ó, é outro grande estudioso aí com a gente, viu? Ele está aí, ó. O Rafael é uma referência para nós no Brasil. Ele, o Daniel, o Caleb, outros aí, né? Tantos outros aí no Brasil que estão trabalhando muito nessa questão da tarifa zero. Ótimo, Daniel, tua presença é importante aqui nessa discussão também. Então, Lúcio, eu acho que, em geral, eu coloquei todas as grandes questões e a gente fica à disposição, né? Para quem quiser também, o Rafael está por aí, para nossa satisfação, a gente poder trocar, falar um pouco, discutir um pouco na nossa conversa, Lúcia. Muito obrigado pelo convite. Imagina, nós é que ficamos felizes. Gente, vamos começar a fazer as perguntas, né? Rafael Calabria também é do nosso grupo, sabe, Lafayette? Estamos juntos, estamos todo mundo junto. É todo mundo junto. E agora tu também pode ser do nosso grupo, tá? A gente trata não só de tarifa, né? Mas trata de todas essas questões de transportes e, afinal de contas, isso tudo está permeado pela questão tarifária, né? Porque para ter transporte nesse país, nós, simples mortais, que não somos nem deputados, nem juízes, nem nós temos que pagar, né? Então, gente, quem quiser fazer perguntas, está aberta a questão, tá? Está aberto o questionamento. Ó, tem uma mãozinha aqui, do Clauber. Alô, boa noite. Boa noite, Clauber. Boa noite. Quanto tempo! Saudades do Clauber. Mas não faz mais de um ano que eu não. Esse ano eu já participei de reuniões, viu? Faz alguns meses só. Olha, eu não estava te vendo, mas agora eu estou te vendo. Pode ver, pode falar. De internet, né? Eu estou aqui no celular. E muito trabalho soberbado, como se diz. Bom, parabenizar ao palestrante, né, a pessoa que fez a apresentação, Lafayette. Esse debate no setorial já foi bastante realizado, muito discutido aqui. Renato Boareto, Rafael, o próprio pessoal de Maricá, que aplicou a tarifa zero e melhorou a qualidade do transporte. E é muito importante. E o MDT também está discutindo bastante. E colocou, o Renato Boareto fez um estudo aprofundado. Eu acho que também o Rafael também estudou bastante a questão dos SUS,
dos outros sistemas. E duas questões que eu queria colocar que eu acho fundamentais. Primeiro é a questão do SUM, né? O governo federal voltar a investir no transporte público, né? Voltar a participar, mas também exigir as contrapartidas dos municípios, dos estados, somente nas regiões metropolitanas, e dos municípios, né? Quem gerencia a maior parte do transporte nas cidades brasileiras. E aí a gente vê que a questão da equidade no uso do sistema viário é importantíssima, né? Os municípios não dão as prioridades devidas ao transporte público e o transporte fica no tráfego misto, né? Causando poluição, aumentando o custo, e a qualidade do transporte é péssima. Então, acho que é uma questão importantíssima esse ponto aí das contrapartidas do municipal, do município. E a outra questão muito levantada aqui também, inclusive por você, Luciano, é a questão do controle social, né? O controle e participação social. Aí cabe a minha pergunta ao palestrante, quem quiser comentar, como está sendo esse controle social? Esse controle dos custos, né, o controle da demanda, os custos, por exemplo, se os cobradores saíram aqui na região metropolitana, por exemplo, do Recife, não tem cobrador mais, e qual o custo? Ninguém sabe o custo que diminuiu no transporte e o que isso impactou, né, para as tarifas diminuírem. A questão também dos conselhos, como é que estão os conselhos, ou seja, como é que está o controle, principalmente nessas cidades que fizeram tarifa zero, tem um controle, né, que eu acho que é um avanço muito grande, as cidades estarem subsidiando o transporte público, né? Muitas cidades passaram a subsidiar. Está se tendo um controle social desse subsídio que as cidades ou os estados estão colocando verba pública, é essa a grande questão, né? A gente avançar, né, para o SUM, a gente avançar para tarifas módicas, tarifa zero, é fundamental que a gente coloque esse ponto do controle social, é uma questão muito importante para aprimorar nas cidades, né, que a gente tem influência política e no nosso programa de governo do PT nas próximas eleições municipais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Não sei, acho que o Rafael poderia contribuir nessa discussão aí, né? E outros que estão aqui na live, na sessão nossa. Eu depois comento alguma coisa, mas gostaria de ouvir vocês também sobre isso. Calabria, queres falar agora ou alguém quer falar agora? Porque depois Não, se alguém quiser falar, pode falar. a gente vai ficando para o final, né? George, pode falar. Bom, gente, primeiro agradecer, Lafayette, obrigado, eu sou George, sou daqui de São Paulo. Engraçado, né? A minha militância que me levou, no fim, ao PT, era uma militância pela mobilidade ativa, pela bicicleta e tal, e eu entrei aqui no setorial, estou aprendendo ainda com as palestras todas, né? Tenho aprendido bastante. Mentira, a gente que aprende com ele. Mas assim, né? Eu preciso estudar também, né? E estamos todos aprendendo o tempo todo. A minha questão com a tarifa zero, eu acho que tem uma coisa que é assim, o que se debatia há alguns anos atrás, né? A gente queria, com o movimento passe livre e tal, enquanto que foi meio paralelo desse debate, né, da mobilidade de uma forma mais ampla, que a gente debatia que a mobilidade também não é só um ônibus, né? Ela tem, quando a gente fala em sistema único de mobilidade, a gente imagina que a mobilidade no momento que eu abrir a porta da minha casa, eu estou na rua, eu estou me movendo, eu já como pedestre preciso ser inserido em um sistema. Eu posso ir de bicicleta, posso ir de moto, posso ir de carro, posso pegar um metrô, posso pegar um ônibus, posso pegar um helicóptero, um avião, não sei. Mas isso é um sistema, né, que vai da minha saída da minha casa até o meu compromisso, e que meu compromisso não é só ir ao trabalho, que isso também foi muito levado aos sistemas a ideia de que eu só preciso pegar um metrô, posso pegar um ônibus, posso pegar um helicóptero, um avião, não sei. Mas isso é um sistema, né, que vai da minha saída da minha casa até o meu compromisso. Enquanto isso, a gente tem as crianças, a gente tem as mães, a gente tem os estudantes e as pessoas que têm uma série de outros compromissos, e a gente precisa talvez ampliar, né? Porque quando a gente fala só de ônibus de graça, né, a gente talvez não pode somente reproduzir esse sistema, que é somente levar o proletário ao trabalho e levar de volta ele cansado para ele dormir, para voltar amanhã no mesmo dia. Então, a gente ampliar essa ideia de que a mobilidade é uma coisa ampla. Então, quando surgiram depois debates como a Cidade de 15 Minutos, né? Por que eu preciso trabalhar a 30 quilômetros da minha casa? Por que o hospital é tão longe? Então, a gente precisa também entender, ampliar o debate, né, da tarifa zero
como essa ideia de que a tarifa zero ela pode estar em muito mais ampla, no sentido que eu estou com a minha bicicleta, se eu ando de graça e eu tenho um equipamento público próximo da minha casa, eu fui de graça, ela foi zero, né? Então eu fico sempre pedindo, assim, tentando debater com o pessoal de que a gente tem que ampliar, que não é só o ônibus de graça, o ônibus de graça ele é importante, o ônibus zero ele é importante, mas ele tem que fazer parte de um sistema de mobilidade que seja realmente que compreenda as necessidades do povo trabalhador, que não é só ir ao trabalho e voltar, ela é muito ampla, a gente tem sede, fome de muitas coisas. Essa é uma pontuação que eu faço, mas assim, uma segunda coisa, né, também Tem que fazer parte de um sistema de mobilidade que seja realmente é uma coisa que eu tenho falado muito também, isso tem me angustiado muito, que é justamente o crescimento, vamos dizer, do liberalismo, da visão liberal, da visão liberal de Estado e visão liberal aplicada ao transporte, que ela se materializa quando quando aparece o Uber, quando aparece o mototáxi do Uber, é 99, que na verdade o plano deles, né, quando apareceu a Uber, pelo menos aqui em São Paulo, isso é provado no mundo inteiro, que ela comeu usuários do transporte público, comeu de forma substancial. Aqui em São Paulo fala assim, algo em torno de 20%, em outros lugares do mundo até mais, né? Não é só isso que causou a perda de usuários, mas isso é pré-pandemia, né? Essa ideia do transporte que ele é feito, vamos dizer, a demanda de transporte ela é feita, ela é gerenciada não pelo Estado, não por nós, pelo controle social, mas gerenciada pelas Big Techs, é gerenciada na Califórnia, onde que tem oferta de veículo, onde não tem, isso é definido pelos algoritmos, pelos aplicativos. Isso comeu receita, comeu massa comercial. Isso é parte vamos dizer, desse colapso que se falou durante a pandemia, mas isso continua, ou seja, pelo menos aqui em São Paulo não retornou, a gente realmente perdeu muito no usuário. E aqui a discussão de se perder ainda mais com o avanço do mototáxi e do buzzer e de outras, em tese, inovações. Então, mas parece que, na verdade, se pergunta para alguém do Partido Novo, por eles, não tinha transporte público nenhum. Era só Uber mesmo, quem tem dinheiro consegue um carro, quem não tem consegue uma moto e, né, e tudo, vamos dizer, o dinheiro que a pessoa tem que seja gasto para o lucro das Big Techs. E isso está avançando muito, na verdade, de forma muito paralela ao que a gente discute de forma muito, talvez, socialista, né? A ideia de um controle do Estado, um controle social, que é o tarifa zero e tal, e, por outro lado, avançando o liberalismo, comendo pelas beiradas, comendo já não pelas beiradas, né? Canibalizou o que era um dia o táxi, que praticamente morreu aqui em São Paulo, e ele segue, é forte, né? O Uber é fortíssimo. Teve a última pesquisa de origem e destino, coisa de 1 milhão de viagens, era menos de 100 mil há alguns anos atrás, mais de 1 milhão de viagens diárias de Uber. Então eu queria a gente pensar um pouco, eu queria ver qual a sua expectativa sobre esse crescimento dessa visão liberal de transporte, que é basicamente ditada por esses aplicativos. É isso, gente. Obrigado. Eu posso, então, Lúcia, já entrar nessa... Eu ia pedir para ti começar a responder. Olha, o Clau Bon coloca uma questão central em tudo isso. Não tem, mesmo onde tem tarifa zero, Clau Bon, não tem controle social. Isso é muito grave. Não tem controle social. As prefeituras continuam subsidiando. O que aconteceu? Aí entra em toda essa discussão que o Jorge fala também, né? O Jorge coloca muito bem, explica muito bem, né? Pouco me resta comentar. Mas é lógico que esse liberalismo, né? Esse neoliberalismo desbragado que nós estamos vivendo no mundo, tem, por outro lado, contradições fundamentais. Esse sistema está fracassando, não é? Os Estados Unidos, gente, o sistema energético, né, dos Estados Unidos é estatal. A infraestrutura, o sistema todo dele é estatal. Se você vai para a Europa também, não tem. O Estado não abriu mão de tudo. Né? E essa questão que o Cláudio coloca, nós não temos mais nenhum controle no município sobre as tarifas. Em nenhum município. Me disseram agora que o único município que conseguiu chegar a um controle é Belo Horizonte. A BH Trans, depois de muita luta lá, coloca online no sistema deles o número de passageiros minuto a minuto.
Passou na catraca, aparece. Isso é fundamental, Calvão. É fundamental. Porque se o sistema ainda, você pegar o número total, o custo total dividir por passageiro, se nós não sabemos o número de passageiro, como é que nós não sabemos o custo total também? Porque a concessão é pública, a operação é privada e não se consegue entrar na contabilidade das empresas. Não consegue. Há uma barreira intransponível, entende? Não se consegue. Nós não sabemos. Primeiro, que eles dizem lá na planilha, pegar o nosso caso de Curitiba. Curitiba tem na planilha que o custo de pessoal, para tarifa de 8, né, e 40, tarifa técnica, que é a tarifa que eles dizem que é o custo real deles, eles demitiram mil cobradores, Cláudio. Então, eles tinham lá o segundo custo maior, o custo maior deles, na verdade, é o custo de pessoal, eles dizem, é o custo de pessoal. Curitiba era 49% do custo da tarifa, o valor, aliás, da tarifa era pessoal. Derrubaram mil cobradores, implantaram o sistema eletrônico de cartão. Curitiba não se cobra mais, como tem em Floripa ainda. O pior aqui, Floripa, o motorista é cobrador, ele tem dupla função e ganha só como motorista. É um absurdo, uma superexploração do trabalho, gente. O Mauro Marinho deve estar se mexendo no túmulo, entendeu? Um absurdo total, né? Eles têm dupla função e só recebem como motorista. Tem uns 10% só, né, para ser cobrador. E outro é um problema de segurança do passageiro, porque ele está cobrando, está dirigindo, está cobrando, está dirigindo. Isso é perigoso. Isso no sistema de segurança tinha que prevalecer, né? Quando tem uma pessoa cadeirante, como é que se coloca dentro do ônibus? O motorista tem que parar o ônibus, ir lá atrás, botar o cadeirante no elevador, subir, depois descer. Ele tem que fazer isso também, 3 funções. É uma superexploração da força de trabalho, é o sistema que mais explora a força de trabalho que eu conheço. Um dos que mais explora, 3 funções dentro do ônibus. Dirigir, cobrar e colocar para dentro do ônibus os portadores de deficiências tantas que temos, né? Quer dizer, essa é uma questão central. Então, hoje caiu na planilha de Curitiba, se você entra lá na Orbis, tarifa, pega lá o sistema, tem uma pizza que eles dividem o custo, dividem um pedaço de pizza. Era 49% o custo de pessoal, salário mais encargos. Hoje é 42%. Tá bom? A tarifa subiu. Então, se vale o GPOT, que é o custo total dividido pelo número de passageiro, o custo total caiu, Cláudio. E cadê? É lucro do empresário. Ele mete a mão. É lucro do empresário. E isso que o Jorge falou, o neoliberalismo, o que é? Na periferia do capitalismo, como disse o nosso Rui Mauro Marinho, é que hoje os empresários, os agronegócios, os rentistas, né, o capital financeiro, com a crise mundial do capital, eles assaltaram o Estado, ocuparam o Estado, ocuparam os parlamentos. Sim, ocuparam os parlamentos, tá? Porque eles elegeram ou eles mesmos vão para lá. Muitos empresários, só olhar a composição do parlamento brasileiro, o que tem de trabalhador lá? 70, 80, e 550, chão de base sindical, tudo certo. Não tem. E o que acontece, né? Eles estão dentro do Estado. Para quê? Para expropriar o Estado, para sugar o Estado, tirar. Por quê? No capitalismo dependente, o que acontece? As trocas são desiguais. Sendo trocas desiguais, se perde mais do que se ganha muitas vezes. Então, onde é que você tira a diferença? Dentro do Estado. O Estado, então, que é aquele que faz, né, de fato, o orçamento via impostos, eles são os primeiros a estar lá dentro para meter a mão. Aí nós estamos entendendo o que é essa tal de emenda parlamentar. O que é isso? É assalto aos cofres, porque eles não querem perder em lugar nenhum. E como eles dominam o Estado capitalista, em todos os Estados capitalistas, eles estão lá para se apropriar do fundo público. Essa é a verdade. Eles estão lá para se apropriar do fundo público. É só olhar o que eles aprovam. Aumentar o número de parlamentares. Para quê? Para quê? Para ter mais deles lá, né? Essa extrema-direita, essa direita neoliberal, ela é neoliberal
papo furado. Que neoliberal é esse que vive nas tetas do Estado e não larga? Que neoliberal é esse? O neoliberalismo, o capital investe e corre risco. Aqui não corre. Aqui não tem risco. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é de arrepiar. Eu fico assim, que eu não sei, parece que perderam a compostura geral. Essa alta cúpula de que expropria hoje, que dificulta o governo a fazer políticas públicas, é alguma coisa que está saltando aos olhos. O que nós estamos vendo? Curitiba vai implantar o ônibus elétrico. A causa é boa, é o problema da poluição, o problema do que nós estamos vivendo hoje, do desequilíbrio ambiental. Nós estamos vendo os desastres, né? Que é loucura que nós estamos vendo aqui mesmo no sul de novo, aquela chuvarada lá mais ao sul. Né? Nós estamos vivendo hoje do desequilíbrio. O que aconteceu no Texas? E assim vai. Né? Esse desequilíbrio por conta e risco de que os homens fazem. O que nós estamos assistindo aqui? Eles não querem perder nada. Um caso, se eles entram no negócio, o negócio é público, eles têm concessão, eles não querem perder. Eles lá em Curitiba não vão comprar os ônibus. Sabe quem vai comprar os ônibus elétricos? A Prefeitura de Curitiba. Ela vai comprar 70 ônibus elétricos, Cauã. 70. Nós pedimos para fazer uma investigação. Nós queremos saber se esses ônibus vão ser de propriedade do município ou se eles vão fazer doação para os empresários. Concessão de uso. Os vereadores não conseguem, Cauã. Os vereadores de oposição, que são 5, na Câmara Municipal de Curitiba, não conseguem resposta do poder público quando eles perguntam: esses ônibus vão ser propriedade de quem? Os empresários falaram que vão sim, são favoráveis ao ônibus elétrico, só que eles não vão comprar. É que eles falaram, nós não vamos comprar. Pronto. E quem vai comprar? O município de Curitiba. O prefeito de Curitiba, neoliberal, mandou o projeto no último dia antes do recesso parlamentar de junho aí. O que ele mandou? Um projeto onde ele pede para o município recurso da ordem de 380 milhões para comprar 70 ônibus. E ele pede mais empréstimo internacional de um banco alemão de mais 600 milhões. É 1 bilhão que vai ser. 1 bilhão. Para quê? Para modernizar as pistas de rolamento dos ônibus, que vai fazer pista exclusiva para 70 ônibus, né? Sistema elétrico. As garagens vão ter que ser adaptadas, tudo isso. 1 bilhão ele está pedindo autorização para empréstimo. Quem vai emprestar? O banco alemão vai entrar com 600, o BNDES vai entrar com 380 milhões. O BNDES é um banco que empresta dinheiro, sim, que empresta dinheiro, ele vai ter que cobrar juro. Lógico que é um juro menor, é um banco público, e ele empresta dinheiro, empresta. Mas a prefeitura lá não é desse partido, não interessa, o banco vive de empréstimo, o banco vai emprestar, entende? E nós estamos perguntando, afinal, o que aconteceu? A Prefeitura de Curitiba fez um contrato com o BNDES de 10 milhões de reais. Para quê? Para o BNDES fazer um estudo preparatório para as diretrizes da licitação. Por quê? O contrato de Curitiba, que é aquele que eu falei para vocês, que foi uma licitação que não licitou, ele é 2010. É por 15 anos. Vence em setembro de 2025. 15 anos. A gente acompanhou tudo isso. Tudo isso. 15 anos, nós falamos, agora é a nossa vez. Não vai que não vá. Vamos para a luta, vamos vencer o contrato, e aí se faz um TAC junto com o Ministério Público, faz a cobrança agora por quilômetro rodado, paga por quilômetro rodado, até que se faça uma licitação decente. Só que o prefeito tem 33 vereadores. A oposição tem 5. O que vai acontecer? Ele pediu prorrogação, Glaubão, e todos nós estamos acompanhando. Prorrogação dos atuais contratos por 2 anos. Gente, esse contrato está sob júdice no Tribunal de Justiça do Paraná e no Superior Tribunal de Justiça, STJ. E vai prorrogar, entende? Onde é que está o controle social, Glaubão? Aonde? Não há em lugar nenhum do Brasil controle social, a não ser em Maricá. Maricá, onde o PT montou o sistema de controle, que é a Prefeitura de Maricá. A empresa é pública, é EPT, Empresa Pública de Transporte. Ali tem controle, ali sim tem transparência. Ali você tem no site
tudo que se gasta, não passageiro, custo total, divisão, mas onde mais? Agora em Juiz de Fora, com certeza, a prefeita a gente sabe quem é, foi deputada federal, uma professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma pessoa super engajada, super envolvida com as nossas lutas sociais, vai ter transparência. Mas fora isso, nos 5.000 municípios do Brasil, não há. Os conselhos municipais de transporte já não se reúnem há anos, Cláudio. A não ser aí em Recife. Mas aqui no Sul não tem reunião. Lutas sociais, vai ter transparência. Mas fora isso, acabaram. Os conselhos, eles letra morta, eles não se reúnem mais. Eu fui durante 10 anos do conselheiro titular do Concitiba, o Conselho da cidade de Curitiba. 10 anos. A gente interviu fortemente com tudo isso que eu estou falando aqui, foi intervenções que a gente foi acumulando. Ano. Para chegar agora no ano direto, nos vai chamar agora é a nossa vez. Não, eles continuam. Quer dizer, o que acontece nas economias periféricas e dependentes é que o Estado foi assaltado pelo capital. Assaltado. E o capital não deixa brecha, ele vai exaurir tudo o que ele puder. 1,2 trilhão de juros da dívida interna. 1,280 trilhão de juros da dívida interna. Eles expropriam a metade, 47% do orçamento da União, eles expropriam, gente. E ele devia estar voltado exatamente para ter um modelo de transporte. E por falar em modelo de transporte, o Jorge colocou uma questão central. Tem que haver uma diversificação dos modelos de mobilidade. Não pode ser apenas ônibus. Em qualquer cidade do mundo hoje, você tem ônibus, você tem trem, você tem bonde, você tem tudo isso. Aqui em Curitiba só tem um monopólio do ônibus. Aí o Jorge colocou essa questão também dos APPs. Os APPs são uma super exploração da força de trabalho. Coitado, ele tem um carrinho, exaure o seu carrinho ali que não vai poder ganhar alguma coisa. O entregador do iFood e outros apps da natureza, coitado, cheira comida e não pode comer. Uma super exploração. Esse neoliberalismo desbragado no terceiro mundo, nos países dependentes, do Rio e Mauro Marini, ele é tão terrível que ele assaltou o poder porque ele continua expropriando onde ele mais pode, porque ele não tem limite. E ele não está nem um pouco preocupado com o social. Não tem preocupação alguma com o social. Aliás, não sei se nunca teve, na verdade, né? Então, acho que é uma luta muitas vezes difícil. Realmente, eu penso no governo Lula, que dureza que deve ser, né, companheiros? E o povo conhece e vota no Lula, porque sabe que o Lula tem, né, uma trajetória, e põe ele lá porque sabe que ele vai lutar por isso, mas ele mesmo tem mostrado como é duro, né? Você cobrar juros de rico. Cobrar juros de milionário, eles não querem pagar nada para de renda, não querem pagar nada para o imposto de renda. Então, Jorge, você tem toda a razão, também tem que mudar o modelo de mobilidade e de localização geográfica. E, finalmente, Jorge, uma coisa que é importante, qual é o sentido de não ter integração tarifária e integração de mobilidade nas regiões metropolitanas? É outro absurdo, porque a região metropolitana é uma região geoeconômica. Não tem sentido você falar em Florianópolis, falar aqui do lado, tem 4 municípios e cada um tem um sistema de ônibus. E o trabalhador tem que pagar 2 ônibus. Ele paga R$ 6,90 aqui e paga mais 8 ali que mora em São José, que é só atravessar o Estreito do Mar ali. Você já está no continente. Tem que ter um sistema único, é uma região geoeconômica. Tinha que ter o quê? Um consórcio de municípios, como tem o ABC, por exemplo. Esse consórcio para que seria? Para tratar essa região como uma região única. Não tem fronteira aqui. A economia, a geografia e a geoeconomia estão coladas. Consórcio de municípios, lá e vem para cada capital, como tem o ABC, por exemplo, esse seria. Então precisava ter um sistema de transporte que resolvesse isso. Precisava ter balsa, por exemplo. Por que não tem balsa? Isso aqui é uma ilha. Por que não tem um sistema de transporte marítimo na ilha, Jorge?
Você dá a volta na ilha, chega mais rápido no centro. Eu moro no Campeche, o mar tá aqui do lado. Eu tenho que pegar ônibus e ainda tem um terminal aqui, eu teria. Eu tenho que ir no terminal, do terminal tem que ir até o centro. Por que os empresários fizeram essa secção de linhas? Para gastar menos, o custo é menor e a tarifa não cai, porque ao invés de montar o seu ônibus até o centro e voltar até a Caieira, não, ele bota da Caieira no Tiril para o centro. O que é isso? Entende? É para diminuir custo operacional. Pode ajudar no sentido de diminuir o número de veículos? Pode, é verdade, até o centro. Mas isso deveria refletir numa tarifa menor, porque está tendo um custo bem menor que se levasse de um lugar, de uma ponta para outra da ilha. Então, são coisas importantes, né? Importantes nesse sentido, Jorge, de ter outros modais. Aqui na ilha está se falando muito agora nessa questão do modal marítimo. O pessoal começou a tocar mais nisso, para ver o que acontece lá em Niterói com o Rio de Janeiro, que não é uma facilidade, né? Você vem com as balsas, entende? E aqui? Aqui não. Se a ponte Hercílio Luz, que teve aquele problemão uns anos atrás com a energia, que fez aquela confusão, por onde você sai da ilha? Me conta. Por onde você sai daqui? Se tiver um desastre qualquer, nós vamos a NATO, para o continente? Porque nós temos que ter outras formas de questão até de segurança da ilha, entende? Então, o Jorge colocou uma questão central, tem que ter vários modais, né? Vários modais, tem que ter integração nas regiões metropolitanas, não dá para pensar em sistemas seccionados de transporte. É um pouco isso, gente. Vamos, o Geraldo Negão, vamos com a palavra? Oi, Vai lá. vamos lá, sim. Estão me ouvindo, né? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Olá, Faes, primeiro, parabenizar pela palestra, eu acho que é um pouco isso, acho que relembrando um pouco, né, a gravidade que foi, e continua sendo, né, a planilha do JPOT, na verdade, né, na época que foi feito, na verdade foi feito por mão dos empresários, né, então era realmente para se, acho que relembrando um pouco, né, a gravidade que foi, lubrificante, que tudo entrava, a planilha do JPOT, na verdade, planilhas, né? Na época foi feito, na verdade foi feito por mão dos empresários, né? Tarifa zero, realmente você tem que fugir a léguas deste modelo de reajuste que utiliza as planilhas do JPOT. Não existe mais, eu concordo com você. Eu acho que tem uma grande diferença, e outra coisa também que a gente tem de frisar aqui é o seguinte, não existe até hoje gratuidade no sistema de transporte público. Não existe isso. Ah, não, mas maior de idoso de 65 anos tem gratuidade. As pessoas com deficiência não têm gratuidade, né? Porque isso entra, na verdade, na falta de receita no sistema, que gera custo e que vai para a mão de quem paga a passagem. Então, quem paga a passagem de uma lei federal que determinou gratuidade do sistema de transporte público, não insere, não aplica ali o dinheiro das gratuidades, né, significa que diretamente o usuário paga. Isso aí não tem boca, né? Não tem discussão referente a isso. E uma outra questão, assim, como é que nós vamos, na verdade, aplicar a tarifa zero? Eu sou contra a tarifa zero? Não. Eu acho que é uma política que inclui de inclusão e que, de fato, tem todos esses milagres, né, que você acabou de citar aí, se a gente inserir realmente. O grande problema é como começar a fazer isso. Ah, não. Pode-se fazer, porque antes a gente falava que não podia fazer em uma cidade menor de 200 horas. Hoje, de fato, tem 540. Então já foi, mas não é o número de passageiros. Talvez eu estou aqui falando que talvez seja a localização de onde que está de fato essa cidade, né? A cidade que eu moro, por exemplo, Contagem, que está na região metropolitana, pertinho de Belo Horizonte, é uma cidade de passagem. É uma cidade que a última estação do metrô fica aqui, que as pessoas deste vetor que mora próximo a essa cidade, 1 hora de distância, 1 hora e meia, vem de ônibus até Contagem e pega o metrô para Belo Horizonte, muitas ficam em Contagem, utilizam o nosso sistema para acessar o serviço que antes acessava somente em Contagem, antes acessava somente em Belo Horizonte. Por ser Contagem uma cidade maior e que tem esse serviço, né? Então, como implantar? Considerando a rede que se tem na cidade hoje, mas essa rede, qual que é a capilaridade dessa rede? Então, grande parte das pessoas, eu acho que Juiz de Fora passa um pouco por isso, que eu não sei se a rede lá tem todas as qualidades necessárias, tem pessoas, ela cresceu no vetor tal, e precisa de ônibus, e eu coloco a tarifa zero,
e como depois eu vou esticar o ônibus, vou colocar mais linha, eu vou colocar mais coisa para estar atendendo aquelas pessoas. Isso tudo incide no custo operacional do sistema, né? E que como que eu vou fazer essa continha? Não, Geraldo, mas quando a gente coloca aqui, paga aqui, empresário paga, vamos descontar aqui o Vale Transporte, o CAGED, isso aí dá uma grana a mais, né? Então, o que eu acho? Se de fato o SUM ele não equilibrar e não passar essa lei federal em que de fato, né, os estados, a federação e o município vai, de fato, aplicar no sistema de transporte a tarifa zero, a totalidade da tarifa zero, dentro de cidades maiores e que tem uma incidência e que está muito próxima da capital, eu acho que tem uma dificuldade muito grande, sabe? Porque o custo operacional do sistema eu posso bancar ele hoje, mas eu não sei se daqui a um ano eu teria essa mesma condição de estar bancando sem o auxílio do Estado e sem o auxílio somente a receita, né, que sai do município, mais a operação dos empresários e algumas outras receitinhas que a gente pode fazer lá. Esse é o grande temor. E a cidade, ela é volátil, né? E a cidade, além de ser volátil, ela tem uma incidência muito grande de pessoas que vêm de fora. Não é uma tarifa zero somente para as pessoas que moram. Diferente de Juiz de Fora, por exemplo, qual que é a cidade que incide diretamente lá? Está a 40 quilômetros de distância, ou alguns outros municípios. Agora, essas cidades, mais Campinas, por exemplo, olha só o que orbita nas proximidades dela. Não conheço São Paulo, não conheço Campinas. Só de ler e de verificar as coisas, as notas que saem de lá. Então, eu acho assim, municípios. Eu não sei se tem um estudo agora, essas cidades, mais Campinas, por exemplo, capital tal, possa-se ter de fato a aplicação da tarifa zero somente com o município garantindo e mais algumas outras receitas que a gente pode conseguir através do Vale Transporte. Municípios. Eu tenho lá um agora, essas cidades mais, sabe? Mas eu acho que a gente tem de continuar, ou a gente tem de criar a identidade de tarifa zero, que não deixa de ser tarifa zero. A tarifa zero, na sua totalidade, não, mas eu posso criar, por exemplo, a evasão, por exemplo, do sistema de transporte público. A evasão ela ocorre aonde? A evasão ela ocorre exatamente na faixa horária pode fazer a continha, de quê? De 7 horas às 9, esse é o local da evasão. São as pessoas que compram assim uma moto aqui, porque o trabalhador que abre e fecha a cidade não tem evasão. Aquele que pega umas 4 horas da manhã para abrir, para chegar às 5 horas no serviço, ou às 6 horas no serviço, para limpar, para fazer as faxinas devidas para quem chega às 8 horas, ter lá a sua mesinha limpa, esses não têm evasão. E esses são os trabalhadores mais fiéis ao sistema de transporte, é o que mais paga. Né? Então, os outros, eles se dão o luxo de sair, pegar uma moto Uber, então, esses derivados do sistema de transporte, diminui a receita e com essa planilha louca do Jaipote, o empresário vem no final do ano, o custo de reposição do sistema de transporte é mais 40 centavos, 50 centavos, 80 centavos. Então, essa é a realidade que a gente... Para você fugir disso, sem ter uma aproximação, uma aplicação do governo federal, sem ter uma aplicação do governo do estado no entendimento geral, as cidades grandes, eu acho que ela é complicada. Para finalizar, eu acho que não impede da gente fazer tarifa zero, a identidade de tarifa zero. A gente aplicar, por exemplo, porque não aplica, já tem, por exemplo, em finais de semana, várias cidades, pode aplicar também, ela é na faixa horária de 4 da manhã às 6, por exemplo. Então, você inicia um processo, vai fazendo os cálculos, para que você não fale de uma vez, aplica tarifa zero a todo o sistema, para todas as pessoas. Então, de uma forma mais cautelosa, você aplica a tarifa zero. Pode ser na faixa horária de baixa demanda, né? O pico, não, entre pico. Então, assim vai. Quando o trabalhador volta 4 horas, tá? Então, vamos aplicar a tarifa zero de 2 horas ali, né? Então, eu acho assim, que dentro da faixa horária total de 4 horas da manhã às 23, 0 horas da noite, dá para a gente criar modelagem de tarifa zero dentro da faixa horária. Também é um modelo de tarifa zero. Não é na sua totalidade, mas você vai aos poucos entendendo em uma cidade grande, é claro, com influência de outras cidades, né? Aí você vai ter mais condição
de apurar a probabilidade do acerto ou não na minha cidade da aplicação total da tarifa zero. É isso aí. Obrigado. Eu posso falar, Lúcia? Oi, eu tô com o Sem microfone som. aberto. Tá sem som, Lúcia. Um instante, Só eu um tô com o som. momentinho, Lafayette, antes de tu falar um pouquinho, aqui nós já estamos caminhando para o final, só faltam 10 minutos. Eu vou dar uma palavrinha assim para o Rafael Calabria, e daí depois aí eu dou uma palavrinha para ti, para depois a gente. Isso. Tá bom? Ótimo. Rafael, 5 minutinhos, tá? Não, vou ser bem rápido. Dar uma saudação mesmo, um abraço para Lafayette. Conversamos bastante quando eu estava lá no IDEC, acompanhando a história de Curitiba que ele contou. E falar que a gente tem concordância, né, Lafayette? Pagamento passageiro pelo IPK aí é a raiz do problema, né, que tem levado ao encarecimento e os subsídios mal feitos, e tem que mudar a forma de pagamento e a contratação que você falou. Eu estava só pesquisando aqui enquanto você falava, no IDEC eu acompanhei mais de perto, agora não estou conseguindo acompanhar muito. O programa que Curitiba entrou de ônibus elétrico, ele é o PAC Frota Elétrica Novo, que foi lançado no IDEC, a gente participou da elaboração um pouco e tal. E o Ministério das Cidades, Lafayette, condicionou com as cidades que a frota não pode ser dada ao empresário. Ele pode operar, tem que operar, tem que fazer rodar, mas o acordo com o Ministério das Cidades, eu preciso recuperar lá os documentos, era de que não poderia ser dada a posse, né, ao empresário, só a operação, né? Ele vai funcionar enquanto for dar o contrato e tal. E mais que... Oi? A manutenção ficaria com quem? Não, o empresário fica com a frota e ele tem a titularidade enquanto tem que rodar, né? Mas quando acabar a idade da frota, quando acabar o contrato, ele devolve à prefeitura. Só que, aqui é o porém, ficou muito mal organizado como que ia ser feito isso, um convênio comodato, como que ia ser feito. E o que a gente viu, logo que estava saindo do IDEC no meio do ano passado, as cidades não estavam entendendo o processo. Porque muitas vezes o secretário do transporte assinou e Fazenda nem acompanhou, o secretário local de finanças não acompanhou. Então, em Campinas, o secretário de Finanças reclamou do tamanho do valor. Então, tava meio que degringolando. E eu não acompanhei, nunca tive tempo também de voltar lá e falar com o pessoal do Ministério como que acabou essa novela. Mas estava vendo que cada cidade estava fazendo de um jeito e meio bagunçado. Mas, por exemplo, a cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, desapropriou a garagem do empresário para poder colocar essa garagem pública, essa frota pública que ia chegar. A cidade de Jaboatão dos Guararapes pediu toda a frota da cidade, que lá são acho que 100 ônibus, e estava avaliando assumir a operação também. Então ia acabar estatizando por causa do PAC. Então tava muito em aberto o cenário, Afete. Precisa investigar, não estou dando resposta pronta aqui, mas o pessoal do Ministério tinha um encaminhamento bem pensado, né? Não estava sendo bem executado, mas estava bem pensado para o negócio, né? Porque foram muitas cidades, quer ver? Vou contar aqui na tabela. Foram 68 cidades que entraram. Então estava fazendo cada um de um jeito. E aí não sei como acabou a novela aí em Curitiba. Eu participei de uma audiência em Campinas. Porto Alegre também estava dando ruído. Enfim, mas era nesse intuito de reduzir a força e o tamanho do contrato do empresário. Mas essa é a linha que a gente tem que seguir, né? Mudar o financiamento, reduzir o poder do empresariado, tirar a bilhetagem deles, que nem o país tem feito lá no Rio. E estamos de acordo. Para agradecer ao Lafayette pela explanação, trazer o exemplo aí de Curitiba e outros que ele conhece aí, e caminhando para a tarifa zero. Estamos de acordo aí, gente. Um abração para todo mundo. Não vou me prolongar muito, não. Tá, legal. Pois é, assim, outra coisa que eu também estava ali com a minha mãozinha levantada, né, para conversar um pouquinho, é assim, a gente que está muito tempo trabalhando nessa área, né, eu, Lafayette, o Clauber e outros tantos que eu vejo aqui, né, o triste de tudo isso, o Cirano, né, não está mais na ferrovia, estou falando do ônibus, né? O que a gente vê mesmo é porque até existem muito boas ideias do Brasil, tem muitas sugestões. Acontece que quando vão colocar em prática, eles acabam sempre o poder público colocando na mão do empresário. Sempre o empresário acaba convencendo a prefeitura de que ela não vai poder operar. É sempre a mesma coisa, né? E que aí eles têm a garagem tal, eles têm o equipamento tal, e etc e tal, né? É sempre assim, a gente faz, enxuga a planilha e tira cobrador, aceita essas ideias horrorosas, né? Que nós, na verdade, nós aqui nesse setor nunca aceitamos, mas somos voto vencido.
Eles tiram o cobrador, não diminui tarifa, não tiram mão de obra, como até o Lafayette falou, o caso aqui de Florianópolis, propriamente dito, que tirar os cobradores, hoje o motorista, ele manipula o elevador, é competência dele, é competência cobrar tarifa de quem não tem cartão, e mesmo assim o custo não diminui. Essa é a grande verdade. Hoje o motorista, ele manipula o elevador, é competente. A gente agora, acabou o Rafael Calabria de dizer a questão dos ônibus elétricos. Primeiro, o grande problema, a opção da mudança do equipamento rodante. Cidades de alta capacidade operando com ônibus. Não existe isso no mundo. Sistema de alta capacidade não é BRT. BRT é sistema de capacidade média. Nós vimos a experiência da Colômbia, lá em Bogotá, né? Que é botar o BRT lá em Bogotá, comprar a ideia lá da família Lerner, sei lá, daquela equipe do Lerner, lá o que o Lafayette conhece melhor do que eu, o que é que eu tive em 2005, eu fiz um estágio em Bogotá, 2003, 2005. 2005, eu fui fazer um estágio em Bogotá. Eles tinham recém instalado o sistema. Bogotá é uma cidade de gente que usa muito ônibus, que não tem dinheiro, que as pessoas precisam do transporte público. Mal tinham instalado e as próprias pessoas da cidade já estavam dizendo o seguinte, a Transmigenio, ou seja, porque na verdade chamando todo mundo de galinha que estava ali dentro, né? Porque, na verdade, o que era? Não era para instalar BRT. E ainda insistem e defendem essa questão de transporte público em cidades de grande porte, com grande necessidade de equipamento rodante maior de botar ônibus. Isso é outro problema realmente crítico nesse país, né? O medo, e ainda por cima ainda estão acabando com o transporte, aonde nas pouquíssimas cidades brasileiras que nós temos ferrovias, estão acabando com o transporte de passageiros no sistema ferroviário. É o caso de Recife, o Clauber está aí, para o Cirano também, que eles podem falar, acabaram com Recife, acabaram com Belo Horizonte, vão acabar com o restinho do Nordeste, um transporte de passageiros, né? Assim no sistema ferroviário. Essa metade de século, segundo século, aqui trabalhando com transporte, e parece assim que eles nunca ouvem a gente, né? Mas enfim, eu gostaria de agradecer, eu vou abrir para ti, Lafayette, né? Como eu gostaria de agradecer a tua participação, mostrar para o pessoal aqui toda essa questão de como se dava o cálculo tarifário, né? Que a gente estudou tanto, que teve o advento da questão eletrônica, nós que trabalhávamos antes no papel e depois fomos para a planilha Lotus 1, 2, 3, e hoje nós já nem trabalhamos mais com Excel, porque hoje tem até inteligência artificial, eu falo, dou comandos e eles fazem tudo para mim, mas mesmo assim a gente continua ainda com e depois fomos para a planilha Lotus 1, 2, 3, e hoje essa é a grande verdade. É assim, eu não sei se a gente chora, se a gente ri ou se conforma. Eu sei que a luta continua. Nós temos que continuar na luta, né? Então, fomos para a planilha Lotus 1, 2, 3. Obrigada, né? Por tu nos mostrar. Essa é a grande... Que existe caminhos, mesmo agora, se a gente quer continuar fazendo a mesmice, mas nós temos outros caminhos. Eu sei que a luta continua. Deixando eles fazerem a mesmice, temos que só resta que eles nos ouçam, né? E é essa nossa eterna perspectiva. Então, Lafayette, muito obrigada mesmo, né? E agora eu queria que tu te despedisse do pessoal. Quero lembrar novamente que o Lafayette tem um livro, eu não sei se dá para mostrar daqui, ó, dá para mostrar que estava no início, ele lançou um livro assim, Tarifa Zero. Então, Lafayette, muito obrigada mesmo, né? E agora eu queria que tu te despedisse do pessoal. Quero lembrar novamente. Mas aí, se dá para mostrar daqui, ó.
dá para mostrar que estava no início, ele lançou um livro assim, Tarifa Zero, das décadas de... Deixa eu ver onde é que eu botei aqui, www, como é? Estante virtual. Se dá para mostrar daqui, ó, dá para mostrar que estava no início, ele lançou um livro assim, e é isso aí. Lafayette, a palavra final está contigo, depois eu só dou um tchauzinho. Lúcia e demais companheiros e companheiras que estiveram nessa discussão aqui setorial e os que acompanharam, eu gostaria mais uma vez de agradecer muito. Eu acho que foi, para mim, também um momento importante, porque tivemos questões fundamentais colocadas, a presença também de companheiros aí que colocaram questões, e o último, Geraldo Negão, tem questões que ele colocou que tem sentido total. Não há um modelo único de tarifa zero. Nós vamos ter que pensar nessa situação. Segundo, ela está hoje espalhada, não tem mais retorno. Tarifa zero veio para ficar. Não tem mais como abandonar a tarifa zero. Porque o povo, à medida que descobre que pode, que vai ter o direito, como tem a saúde, a educação, por mais precária que seja, ele vai lutar por isso. Eu acho que é isso que nos interessa. E eu acho que esse âmbito setorial tem um papel importante, Lúcia. O Calabria colocou para nós aí, o Ministério da Cidade, os convênios com os municípios. Calabria, nós precisamos que isso chegue na ponta. Nós precisamos que isso chegue na ponta. Nós não sabemos nada disso, dos tratados, dos convênios, muito pouca coisa. Lúcia, a gente discutiu aqui que vai chegar aqui para Florianópolis em torno de 160 milhões, né, para fazer a questão aqui dos corredores de ônibus aqui, e o BRT. Veja, nem o BRT, nós nem discutimos a tecnologia, né? Já é o BRT que veio aqui com a turma dele, já tem um torno de 160 milhões que veio para cá, virou secretário para fazer a questão do Jaime, ele já trouxe o BRT. O BRT e a equipe dele, né? O BRT já vem como modelão de uma fábrica que vai ter primazia de fabricar os BRT e tudo isso está tendo um pacote, né? Então, o Geraldo coloca questões que têm sentido, Geraldo. Eu acho que o importante que eu quero encerrar aqui é que, para mim, foi importante. O setorial é o lugar mesmo, sabe? Do Partido dos Trabalhadores fazer chegar na ponta, pegar no Ministério, pegar, Lúcia, e trazer para nós. Eu, sinceramente, Calabria, eu não sei o que foi feito de acordo lá, não. Só sei que houve uma contratação do BNDES por 10 milhões para poder ter diretriz para licitação, e agora o prefeito pediu para prorrogar o contrato por 2 anos, sendo que o contrato é sob júdice. É isso que nós temos hoje em Curitiba. Eu quero saber como que vai ser esse financiamento sem licitação. Eu não sei o que vai assumir. De fato, isso tem que chegar na ponta. Eu acho que o melhor lugar para fazer isso é o setorial. É o setorial de mobilidade e transporte pode nos ajudar, tendo essas informações e mandando para a ponta aqui, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, para poder se contrapor se houver alguma coisa que não corresponda ao que foi acordado, o que foi tratado, o que foi assumido em cada município. E, finalmente, os municípios que estão implantando a tarifa zero, 95% são de direita e extrema-direita. Eu não sei como é que a direita e a extrema-direita no Congresso vai negar são os prefeitos. Os prefeitos deles. Escuta, pegaram para os seus 95% de prefeito, o Sul, é isso? PSD, PRP, PL, todos os prefeitos são de Camboriú, ali em Garoquim, próximo de Curitiba. A região metropolitana já tem 4 cidades com tarifa zero. O Paraná já tem 20 cidades com tarifa zero. É assim, vai. Não tem mais retorno, né, Calabria? Não tem mais retorno, né, Lúcia? Não tem mais retorno. Essa luta vai para frente. Eu só queria dizer, Geraldo, que para mim o ideal seria mesmo o trabalhador ganhar muito bem para não precisar tarifa zero. É salário que tinha que ter. Salário decente para não precisar pedir tarifa zero. Tarifa zero é para diminuir o sofrimento dos trabalhadores. Estão tirando da mesa, da comida deles, 30% da renda para pagar ônibus. A maioria não tem emprego com carteira assinada, gente. Vamos pensar nisso. Quem anda de ônibus está se vivendo como? Então, por aí, eu acho que o setorial tem esse papel importante. Eu realmente gostei demais de discutir com pessoas que estão dentro do debate, que conhecem, sabem o que estão falando. Eu
para mim é um espaço muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite a todos que nos acompanham e a luta continua. A luta continua. Com certeza, Lafayette. Então tá certo, gente. Uma boa noite. Ô, Lafayette, eu vou te chamar para as outras reuniões, hein? Até quarta-feira que vem, né? A gente está pensando em falar um pouquinho de bicicleta para semana que vem. Vamos ver o que vem aí na história da bicicleta, tá? Ô, Cláudio, agora eu vou falar de bicicleta, hein? Então tá bom. Tá. Um beijo para vocês, uma boa semana. Obrigada, Lafayette, mais uma vez, foi muito bom. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.